eu sou Cairala Filipos e está no ar mais um vídeo do canal Micro Adendo. Hoje nós vamos começar falando um pouquinho de história, até porque a minha temática é sobre o projeto de lei do Senado 186 de 2014, autoria do deputado Ciro Nogueira. Do que se trata esse projeto de lei do Senado? É sobre a regulamentação do jogo de azar, de cassinos e outras coisas aqui no Brasil. Mas por que é que eu vou começar falando sobre história? Para quem não sabe, agora, 30 de abril de 2016, vai completar 70 anos que o nosso grande ex-presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu os cassinos aqui no Brasil. Uma história muito interessante do porquê ele fez isso. A esposa dele era uma católica fervorosa, fanática e louca. Quando ele venceu as eleições para a presidência da República, um dos pedidos dela era que ele proibisse os cassinos no Brasil. Para quem não sabe, o governo Dutra é reconhecido pelos historiadores como um dos governos mais pitorescos da nossa história. Vamos falar um pouco sobre a questão do jogo. Eu sei que é uma questão um pouco controversa, existem pontos a favor, existem pontos contra, mas o texto ele foi aprovado pelo Senado e vai para votação. Palavras do senador Cristóvão Buarque, que é contra a legalização, regulamentação do jogo. Jogo concentra renda, tira de muitos e dá a poucos, envolve práticas ilícitas, drogas e prostituição. Um dos senadores que eu mais respeito é o Cristóvão Buarque, entretanto, quando ele foi se referir ao jogo, ele mandou muito mal, o senador Cristóvão, muito mal. Já o senador Flexa Ribeiro, do PSDB do Pará, ele deu uma declaração muito interessante, uma sugestão para que sejam autorizados cassinos somente nas regiões menos favorecidas. Isso estaria de acordo, né, com o artigo 3º, inciso 3 da Constituição, a redução das desigualdades sociais e regionais. Aí eu concordo. Analisando um pouco esse projeto de lei, no artigo 5º, está deixando a cargo dos estados e do Distrito Federal a regulamentação, é aí onde encontramos o principal problema. Você tem, pelo artigo 16, os cassinos seriam credenciados pelo Executivo Federal, entretanto a regulamentação seria entre estados e Distrito Federal. Mas, considerando que manter o estabelecimento seria um serviço, a arrecadação seria de imposto sobre serviço de qualquer natureza e ficaria a cargo dos municípios. Quando o governador ele vai regulamentar, ele vai simplesmente observar quais são os interesses dos seus correligionários, então vai ter um pouco de desvio de finalidade essa questão. Mas alguns pontos que eu achei super interessantes, né, do porquê temos que regulamentar o jogo. Trata-se de uma realidade social, as pessoas estão entrando na internet, estão fazendo esse jogo de azar, estão indo para aquele Poker Stars, estão fazendo apostas em jogos esportivos, e não tem como o Estado regulamentar isso porque os servidores estão fora do Brasil, onde as legislações permitem o jogo de azar. Outros pontos interessantes, 75% dos países da Organização das Nações Unidas têm o jogo regulamentado. Além disso, da Organização Internacional do Turismo, 75% dos países também têm o jogo regulamentado. E dos outros 25%, 24,5% são países islâmicos. Não faz muito sentido o Brasil não regulamentar o jogo, mas a questão não é do regulamentar o jogo em si, é como a gente vai regulamentar e como a gente pode beneficiar a nossa população com essa regulamentação. Temos que pensar, basicamente, alguns pontos. Podemos construir uma nova Las Vegas no Nordeste. Eu acho que se você der para cada um dos estados do Centro-Sul 2 credenciais para a regulamentação do jogo e montar uma zona franca em algum lugar no meio do nada da Bahia, com 50 regulamentações, 50 credenciais,
Isso nos ajudaria a criar uma nova cidade. E como, para quem não conhece Las Vegas não é uma cidade que vive apenas de jogo. É uma cidade que vive de espetáculos, de turismo, de gastronomia, de eventos culturais e até mesmo, eventualmente, de eventos esportivos. Então, você tem ali uma verdadeira zona metropolitana, com umas 5, 6 cidades que cercam Las Vegas e que servem apenas para abastecer a cidade de Las Vegas. Então, o jogo lá nos Estados Unidos gera uma série de empregos diretos e indiretos. Fora a questão de turismos, pense numa agência de turismo que vai vender pacotes com alguns dias e noites na nossa nova Las Vegas e alguns dias e noites em Morro de São Paulo, Itaparica, Porto de Galinhas. Pô, isso seria sensacional para o turismo brasileiro e nós estamos vivendo uma crise financeira, estamos numa recessão. As pessoas que são contrárias ao jogo, evidentemente, vão dizer que, puxa, aí aquele que é jogador compulsivo. Vou passar para vocês, ipsis literis, um trecho da exposição de motivos do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Sejamos razoáveis, se o jogador for compulsivo, jogador patológico, ele fará as apostas entre um grupo de amigos, em sua casa, em seus familiares, no local de trabalho, em qualquer outro lugar, seja ele lícito ou não. Ora, existem os alcoólatras e o consumo de bebida alcoólica no país não é proibido. Existem os obesos e os cardápios dos restaurantes e das lanchonetes não são controlados pelo Estado. Existem os viciados em sexo, nem por isso é proibido explorar sex shop. Existem ainda os compulsivos por compra, mas os shopping centers não param de se multiplicar. Enfim, sempre existirão pessoas propensas aos vícios. Você não tem que pensar nos malefícios, você tem que pensar quantas pessoas vão ser beneficiadas com a legalização do jogo. Quantos maîtres, quantos garçons, quantos artistas não vão ser contratados. O Brasil deixa de arrecadar 15 bilhões de reais por ano por conta da questão de não regulamentação do jogo. Como é que nessa situação a gente abre mão de 15 bilhões de reais que poderia ser empregado na saúde e na educação? Quanto à questão de prostituição, que o senador Cristóvão Buarque sempre falou, desculpa, assim como o jogo, a prostituição ela é uma conduta chamada como socialmente aceita. Não é uma questão de só religião, do que você acredita, do que você não acredita. É uma conduta socialmente aceita. Grande parte da população não acha que o jogo devia ser proibido. Eles gostam de jogar, eles jogam. Então é uma questão de realidade social. Quem é católico e acha errado cassino, não frequente um. Pronto, tá resolvido o problema. Bom, se você gostou do jogo, vou pedir para você se inscrever no meu canal, se inscrever na minha página no Facebook, canal Microadendo, dar joinha, porque isso ajuda. Bom, boa tarde e uma ótima semana a todos.